Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol começava a se pôr atrás dos prédios da cidade, banhando as ruas com uma luz alaranjada que parecia abençoar ou amaldiçoar os transeuntes. Max, de 17 anos, caminhava rapidamente pela calçada com fones de ouvido, tentando não notar os olhares zombeteiros e as risadas abafadas atrás de si. Os mesmos valentões que o assediaram durante meses acreditavam que o jovem era um alvo fácil, que ele cederia à intimidação como tantos outros antes dele. Mas Max não estava sozinho. Num apartamento modesto mas impecavelmente arrumado, a poucos quarteirões de distância, Helena, a mãe dele, observava a cena da janela. Seus penetrantes olhos verdes acompanhavam cada movimento do filho com uma atenção gélida. Aos 42 anos, Helena era a própria descrição em pessoa. Cabelos presos num coque rígido, roupas sóbrias, postura impecável. Mas por trás dessa fachada comum escondia-se uma verdade que ninguém no bairro suspeitava. Helena não era uma mãe comum. Ela havia sido treinada desde a infância em artes marciais, combate corpo a corpo, técnicas de sobrevivência e infiltração. Ela havia trabalhado em missões secretas onde o fracasso não era uma opção. Cada cicatriz que carregava, cada movimento que fazia, testemunhava anos de treinamento e disciplina implacável. Max sentiu de repente a familiar adrenalina. Os valentões o cercavam, suas risadas e palavras cruéis ecoando como marteladas. Mas ao contrário de antes, ele não recuou. Seu olhar, calmo e focado, revelava uma determinação recém-descoberta. Cada movimento que ele aprenderá a antecipar, cada reação que sua mãe lhe ensinara, se alinhavam perfeitamente. Helena colocou a mão na janela, como se quisesse enviar energia silenciosa ao filho. Ela sabia que o momento se aproximava. Os tiranos jamais entenderiam o que estava prestes a acontecer. Não faziam ideia de que estavam diante de uma família cuja força e treinamento superavam em muito sua arrogância. E quando o primeiro insulto ecoou no ar da noite, um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Helena. A caçada estava prestes a começar. Max atravessou o pátio da escola, com a mochila apertada contra o peito, ciente dos olhares zombeteiros que o seguiam. Os sons familiares de risadinhas e sussurros chegaram até ele como um eco de ameaças silenciosas. Josh e seus amigos, os valentões da escola, haviam se posicionado perto dos armários, com sua postura arrogante refletindo a certeza de que mais uma vez dominariam a situação. "Ei, Max", gritou Josh, o líder. "Você acha mesmo que consegue andar por aqui como se fosse normal?" Max não respondeu. Aprenderá com a mãe que um silêncio calculado podia ser muito mais perturbador do que uma palavra impulsiva. Seu olhar, embora calmo, analisava cada gesto, cada expressão. Observou a posição dos pés, a tensão nos ombros, a mão pronta para o golpe. Tudo isso lhe dizia mais alto do que qualquer insulto. Josh se lançou para a frente, empurrando Max contra os armários. O impacto teria desequilibrado qualquer um, mas Max permaneceu de pé, com o corpo preparado para absorver o movimento sem cambalear. "O que? Você está mudo agora?" Josh zombou, visivelmente irritado pela falta de resposta. Naquele momento, Helena, escondida atrás de uma árvore a poucos metros de distância, observava atentamente. Seu coração batia não de medo, mas com precisão. Cada micromovimento do filho indicava que ele estava pronto. Ela sabia que ele conseguiria lidar com a situação, mas estava pronta para intervir se algo desse errado. Max deu um passo para trás, não por medo, mas para criar espaço e controlar o ângulo. Josh fez menção de socá-lo, mas Max, com uma fluidez surpreendente para um adolescente, desviou do golpe, não agressivamente, mas com controle. Ele não queria se humilhar, apenas se defender e mostrar sua força interior. Os outros tiranos trocaram olhares incrédulos. Essa calma, essa precisão, esse controle, eles não esperavam por isso. Helena respirou fundo. O sinal estava lá, sutil mas claro. Seu filho sabia se defender. Mas a lição estava prestes a se tornar ainda mais memorável. Ela sabia que logo entenderiam que nunca estavam lidando com um adolescente comum. Enquanto Josh avançava novamente pronto para atacar, Max se virou ligeiramente e sussurrou quase para si mesmo. "Você vai se arrepender de ter me subestimado." Os tiranos ignoraram essas palavras, mas Helena, escondida nas sombras, sorriu levemente. A faísca se acendeu. O confronto estava apenas começando. Das sombras de um beco adjacente ao pátio da escola, Helena observava cada movimento. Seu olhar penetrante perscrutava toda a cena, o corpo tenso de Max, as mãos cerradas dos valentões, sua crescente arrogância tingida de impaciência. Cada respiração, cada pequeno gesto de seus adversários falava com ela,
como uma linguagem codificada que só um especialista poderia entender. Helena sabia que Max conseguiria lidar com a situação por enquanto. Ele havia passado por anos de treinamento, não apenas em autocontrole e combate, mas também em analisar e prever os movimentos dos inimigos. Mas uma parte dela, aquela parte maternal e protetora, pressentia o perigo iminente. Josh nunca recuava, e seus amigos eram impulsivos e imprevisíveis. Bastou um leve sinal. Helena colocou a mão no peito, logo acima do pingente que sempre usava, um gesto simples que ela ensinara a Max para sinalizar sua prontidão em uma emergência. Max sentiu instantaneamente aquela energia silenciosa, aquela presença invisível atrás de si, e seu corpo ficou ligeiramente tenso, pronto. Josh deu um passo à frente, com um sorriso cruel nos lábios, acreditando que o medo de Max era óbvio. Mas havia uma determinação nova e sutilmente intimidadora nos olhos de Max. Helena conteve um sorriso. Era exatamente isso que ela queria, fazer Josh entender que sua arrogância teria consequências indesejadas. Então chegou o momento crucial. Josh tentou um ataque rápido, um soco com a intenção de humilhar Max de uma vez por todas. Mas Max se esquivou com uma fluidez quase sobrenatural, o movimento lembrando as aulas de sua mãe. Um simples passo à frente, um sutil giro do corpo, e ele evitou o impacto aparentemente sem esforço. Os valentões trocaram olhares perplexos. Helena, invisível nas sombras, preparou-se. Seus dedos roçavam os objetos ao redor, pronta para usá-los, se necessário, para proteger o filho. Ela ainda não havia se movido, mas todo o seu corpo era um instrumento de precisão. O menor passo em falso dos tiranos seria explorado instantaneamente e impiedosamente, mas sem crueldade excessiva. Max respirou fundo. As palavras de sua mãe ecoaram em sua memória. A verdadeira força só se revela quando é necessário. Observe e analise e, se necessário, ataque. Naquele momento, Helena soube que o filho havia compreendido. E também sabia que os valentões estavam prestes a descobrir que sua arrogância os levará a subestimar muito mais do que um adolescente. A calmaria antes da tempestade estava se instalando. A aula estava prestes a começar. A risada zombeteira de Josh ainda ecoava pelo pátio quando, de repente, uma figura surgiu atrás dele. Os valentões não a notaram imediatamente, concentrados demais em Max. Mas Helena, silenciosa e fluida, movia-se com uma precisão formidável, cada passo calculado, cada gesto controlado. Sua aura parecia incutir respeito, ou medo, sem que uma palavra fosse dita. Josh deu um passo à frente, pronto para atacar Max novamente. Mas antes que pudesse se mover, Helena colocou a mão em seu ombro, firme, mas não excessivamente violenta. Josh instintivamente recuou, surpreso com a força silenciosa que emanava daquela mulher desconhecida. Seus amigos trocaram olhares preocupados. Eles já tinham ouvido falar da mãe misteriosa de Max, mas ninguém sabia que ela era uma verdadeira mestre da luta. Com um movimento rápido e fluido, Helena acertou Josh de lado, desequilibrando-o sem esforço aparente. Um chute certeiro no chão fez um dos cúmplices cair de joelhos. A cena era tão rápida que os valentões sentiram como se estivessem assistindo a um fantasma em movimento. Max observava a mãe calmamente. Ele conhecia o potencial dela, mas vê-la agir no mundo real, em uma situação perigosa, era outra dimensão. Cada movimento de Helena era preciso, controlado, quase artístico, mas repleto de uma eficiência letal quando necessário. Seu objetivo não era ferir gravemente, mas mostrar que subestimar pode custar caro. Os tiranos, agora imóveis e atordoados, perceberam seu erro tarde demais. Os golpes precisos e silenciosos de Helena neutralizaram sua agressividade, colocando-os fora de alcance sem que pudessem retaliar. A humilhação foi imediata, e sua arrogância começou a ruir. Helena então se virou para Max, e um único olhar foi suficiente para dizer: "Você consegue lidar com isso." Max, fortalecido por essa demonstração de poder e controle, sentiu uma nova confiança crescer dentro de si. Os valentões não esperavam que o ataque deles saísse pela culatra. Josh sussurrou, quase para si mesmo: Quem é ela?" Max deu um pequeno sorriso, observando sua mãe desaparecer tão rapidamente quanto apareceu, deixando para trás um aviso silencioso, mas claro. Nunca mais eles poderiam subestimar esta família. A lição ficou gravada na mente dos valentões. E para Max, uma nova sensação de força e resiliência estava se enraizando. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado pela escola. Alunos cochichavam nos corredores, alguns olhando para Max com uma mistura de medo e respeito. Os valentões, humildes e desconfortáveis, evitavam seu olhar a todo custo. Josh, que sempre impôs suas regras por medo, sentiu pela primeira vez o peso de sua própria arrogância.
Max, por sua vez, caminhava pelos corredores com uma confiança renovada. Ele nunca tentará humilhar seus agressores, mas a lição fora clara e eficaz. Seus colegas o viam sob uma nova luz, calmo, observador, no controle mesmo diante dos valentões mais temíveis. Helena, por sua vez, permaneceu nas sombras como sempre. Ninguém sabia exatamente o que ela estava fazendo ou até que ponto seu envolvimento ia. Ela sabia que Max havia compreendido o essencial: a força só se demonstra quando necessário, e a disciplina sempre precede a violência. No pátio, os valentões permaneceram em silêncio, evitando qualquer contato com Max. Sua reputação havia sofrido um duro golpe. Os outros alunos, no entanto, começaram a sussurrar sobre a misteriosa mãe de Max. Alguns falavam de rumores sobre artes marciais e um passado obscuro, mas ninguém sabia exatamente o que era. Max entrou na sala de aula e sentou-se, descontraído mas concentrado. Ele sabia que aquilo era só o começo. A confiança que ele adquiriu naquele dia não era apenas para impressionar os colegas ou intimidar os valentões. Era para si mesmo, para aprender a se defender e enfrentar qualquer situação com calma e inteligência. Helena, observando de longe, sorriu levemente. Seu papel não era brigar sempre, mas mostrar ao filho que ele podia contar com ela em momentos de perigo real. A lição havia sido aprendida. Respeito não se conquista pelo medo, mas pelo autocontrole e pela demonstração de verdadeira habilidade. E ao nascer do sol, Max sentiu uma força interior crescendo dentro de si, pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Os tiranos foram humilhados, mas a história não terminou aí. Os eventos que se seguiram testariam tanto sua coragem quanto as habilidades que Helena lhe ensinara. Nos dias seguintes, Max notou uma mudança sutil, porém profunda, em sua vida cotidiana. Os valentões, agora cautelosos, evitavam qualquer confronto direto. Mas a vida no ensino médio não era só sobre esses valentões. Cada interação se tornava um teste para Max, uma maneira de aplicar as lições silenciosas de sua mãe. Durante o intervalo, um aluno novo, arrogante e autoconfiante, tentou provocar Max com comentários sobre sua aparência e suposta fraqueza. Os outros alunos observavam, curiosos para ver como Max reagiria após o incidente com Josh. Max permaneceu calmo, respirando fundo, analisando cada movimento do oponente. Respondia com palavras precisas e ponderadas, o suficiente para estabelecer sua autoridade, sem levantar a voz. O jovem, surpreso com a postura e a confiança de Max, recuou instintivamente, percebendo que não encontraria uma reação impulsiva para explorar. Esse pequeno sucesso fortaleceu Max. Ele compreendeu que a verdadeira força não reside apenas na maestria física, mas também no autocontrole, na paciência e na observação. Os ensinamentos de Helena, seus conselhos sobre percepção, antecipação e equilíbrio mental, provaram ser inestimáveis em todas as situações sociais. À noite, em casa, Helena esperava por Max com um olhar de aprovação. "Você lidou bem com isso hoje", disse ela simplesmente. "Você está começando a entender que o poder nem sempre está no movimento, mas no controle." Max assentiu, com uma mistura de orgulho e determinação nos olhos. Mas ele também sabia que a curva de aprendizado estava apenas começando. Os tiranos ainda não haviam revelado toda a sua crueldade, e sempre haveria novos desafios a enfrentar. Helena, ao fundo, continuava a preparar o filho para situações muito mais perigosas do que as do ensino médio. Ela sabia que Max precisava aprender a se defender, mas cada sucesso a lembrava de que disciplina, treinamento e paciência eram os alicerces de toda força duradoura. E à medida que a noite caía sobre a cidade, uma sensação de despertar tomou conta de Max. Ele não era mais apenas um adolescente vulnerável. Aos poucos, ele se tornava um jovem capaz de enfrentar a adversidade, herdeiro de uma força silenciosa transmitida a ele por uma mãe formidável e misteriosa. Desde a humilhação pública, os valentões não se esqueceram de Max. Sua arrogância havia sido destruída, mas seu desejo de vingança ardia mais forte do que nunca. Josh, incapaz de suportar a própria derrota, começou a formular um plano para retomar o controle. Ele sabia que precisava atacar onde Max se sentia mais vulnerável, ou pelo menos, o que ele acreditava ser uma vulnerabilidade. Max, ciente dessa animosidade persistente, começou a se preparar. Todas as manhãs treinava em silêncio, combinando as técnicas físicas aprendidas com as estratégias psicológicas ensinadas pela mãe. Helena o observava atentamente, corrigindo seus movimentos e posturas, lembrando de que a vitória dependia não apenas da força, mas também da inteligência e da percepção. Certa noite, quando Max voltava para casa após um longo dia, Helena o interceptou. "Josh não vai desistir", ela sussurrou. "Ele vai procurar uma brecha."
É preciso prever os movimentos dele antes mesmo que ele pense em agir. Max assentiu, sentindo a gravidade das palavras dela. Não se tratava mais apenas de brigas de colégio, tratava-se de entender e frustrar as intenções daqueles que queriam fazer mal. Enquanto isso, Josh e seus cúmplices conspiravam nas sombras, convencidos de que poderiam manipular a situação. Não sabiam que Max, guiado pelos ensinamentos de Helena, já havia antecipado suas manobras. Cada encontro, cada palavra trocada com eles, tornará-se parte de um jogo silencioso de estratégia. Helena, por sua vez, sutilmente preparou Max para o inesperado. Ela o ensinou a ler a linguagem corporal, detectar mentiras, manter a calma sob pressão e transformar o medo em força. Max aprendeu a permanecer invisível em ação, a atacar no momento preciso, com a precisão herdada de uma vida passada nas sombras. A escola parecia silenciosa, mas uma tensão opaca era sentida em todos os corredores. Os valentões, frustrados e humilhados, estavam prontos para atacar. E Max, agora mais confiante e treinado, sabia que estaria pronto. A guerra silenciosa estava apenas começando. Numa tarde de sexta-feira a escola parecia silenciosa, mas Max sentia a tensão no ar. As risadas e conversas habituais eram pontuadas por olhares furtivos e sussurros animados. Josh e seus cúmplices haviam planejado atacar hoje, acreditando que Max, apesar de seus sucessos recentes, seria pego de surpresa. O momento chegou perto do ginásio, um local isolado por onde os professores raramente passavam. Josh apareceu atrás de Max com um sorriso cruel no rosto, enquanto seus amigos cercavam o jovem. Desta vez você não vai escapar, Max, sussurrou Josh, confiante na superioridade numérica deles. Max permaneceu calmo, com os olhos percorrendo a cena. Ele sabia exatamente onde cada oponente estava, antecipando seus movimentos, exatamente como sua mãe lhe ensinara. Cada respiração, cada postura, cada micromovimento revelava suas intenções antes mesmo de agirem. O ataque começou rápido e caótico, mas Max se movia com uma fluidez que surpreendeu imediatamente os agressores. Um passo para o lado, um passo para trás, e ele desviou sem esforço o primeiro soco de Josh. Uma sutil torção do corpo, e o segundo agressor perdeu o equilíbrio. Cada movimento de Max parecia calculado, preciso, quase impossível para um adolescente comum. Josh gritou de frustração, incapaz de acompanhar. Como? Ele exclamou. Helena, que observava de longe, ficou para trás. Não precisava intervir ainda, seu filho tinha a situação sob controle. Mas seu coração batia acelerado, pronta para intervir ao menor deslize. Max agora utilizava técnicas avançadas aprendidas com sua mãe. Desarmamento rápido, uso do ambiente como proteção e controle dos pontos fracos dos agressores. Os agressores, incapazes de se adaptar, rapidamente se viram neutralizados. Atordoados e humilhados diante do pequeno grupo de espectadores do ensino médio que se reunirá para assistir. Quando o silêncio se instalou, Max se virou para Josh com um olhar penetrante, mas calmo. Você nunca entendeu o que significa subestimar alguém, disse ele baixinho. Josh, de joelhos e derrotado, não tinha resposta. Nas sombras, Helena sorria discretamente. Seu filho acabará de atingir um marco crucial, começar a transformar suas habilidades herdadas em força real e autônoma. E para Max, uma nova certeza se instalava. Ele não era mais protegido apenas pela mãe, estava pronto para enfrentar seus inimigos, mesmo aqueles que pareciam os mais perigosos. Mas algo nos olhos de Josh sugeria que essa humilhação era apenas o começo. A humilhação pública deixou Josh e seus cúmplices furiosos. Mas desta vez, eles entenderam que a força bruta não seria suficiente. Sua vingança teria que ser sutil, calculada e direcionada a atacar Max onde ele se sentia mais vulnerável, sua reputação e seus relacionamentos. Começaram a espalhar boatos pela escola, mentiras com o objetivo de isolar Max e semear dúvidas entre seus amigos. Os boatos sobre sua suposta arrogância e sua misteriosa ligação com a mãe rapidamente se tornaram um clima tenso. Alguns colegas começaram a evitá-lo, sem saber se deveriam tomar partido. Max, ciente do perigo, manteve a calma. Aprenderá com a mãe que os conflitos nem sempre se resolvem com confronto físico. Às vezes, estratégia e paciência eram mais eficazes. Cada rumor era analisado, cada reação observada. Max começou a entender como tirar vantagem da situação, assim como Helena lhe ensinara. Em casa, Helena o esperava silenciosa, mas vigilante. Eles estão tentando enfraquecê-lo de outras maneiras, disse ela calmamente. Não reaja impulsivamente. Observe, ouça e escolha quando revidar. Paciência é sua arma. Max assentiu. Sabia que cada passo em falso poderia dar aos tiranos a vantagem que buscavam.
Decidiu manter a discrição, continuar a agir com controle e preparar sua própria estratégia para expô-los e neutralizá-los sem violência excessiva. Nos dias seguintes, ele começou a usar as informações que havia reunido, quem acreditava no que, quem tinha medo, quem era suscetível à influência. Ele transformou essas observações em um plano sutil, quase invisível, que reverteria a dinâmica de poder. Cada gesto, cada palavra, cada interação se tornou uma peça de xadrez cuidadosamente orquestrada. Helena, sempre em segundo plano, atenta ao menor sinal de perigo. Ela sabia que os valentões testariam a paciência de Max, mas tinha fé nele. Seu filho aprenderá a se defender, não apenas fisicamente, mas mentalmente. E logo eles entenderiam que o verdadeiro poder reside na mente tanto quanto no corpo. Os tiranos achavam que estavam no controle, mas o tabuleiro já havia mudado. E quando Max atacasse, seria com precisão, inteligência e a força silenciosa herdada de uma mãe formidável. O plano de Max estava pronto. Ele sabia exatamente como virar o jogo contra Josh e seus cúmplices sem recorrer à violência física excessiva. Agora era a hora de mostrar que o verdadeiro poder reside no autocontrole, na inteligência e na paciência. Tudo começou no saguão do colégio, um espaço lotado onde todos os alunos podiam observar as interações. Max caminhava calmamente, com a postura ereta e o olhar confiante. Josh e seus amigos o aguardavam, impacientes e confiantes, ainda acreditando que poderiam manipulá-lo com seus boatos e intimidações. Mas Max havia preparado seu terreno. Cada passo em falso em suas manobras havia sido previsto. Ele começou a conversar sutilmente com as testemunhas dos boatos, revelando com palavras precisas e neutras a verdade sobre as mentiras de Josh e seus cúmplices. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada gesto medido. Os outros alunos começaram a notar as inconsistências nas histórias dos valentões. Josh sentiu o controle se esvaindo. Seus cúmplices trocaram olhares ansiosos. Qualquer tentativa de manipulação fracassou, expondo suas intenções maliciosas. Max, calmo e metódico, deixou a arrogância deles se voltar contra eles, como uma sombra invisível orquestrando a cena. Quando Josh tentou retomar a iniciativa, Max usou uma sutil técnica de persuasão. Pediu a uma testemunha-chave que relatasse o que havia visto, revelando a verdade sobre a humilhação passada e as mentiras espalhadas. Os alunos aplaudiram silenciosamente a precisão e a inteligência de Max. Josh, incapaz de responder, foi deixado sozinho para enfrentar sua própria derrota. Helena, observando das sombras, sentiu um orgulho silencioso. Seu filho havia conseguido aplicar seus ensinamentos com perfeição: paciência, estratégia, observação e autocontrole. Max havia neutralizado seus inimigos sem recorrer à violência, provando que a verdadeira força reside na mente tanto quanto no corpo. Os tiranos, humilhados e expostos, começaram a recuar, percebendo que seu reinado de medo havia chegado ao fim. Max, por sua vez, sentia uma mistura de satisfação e serenidade. Ele havia aprendido a usar suas habilidades para proteger sua integridade e dignidade, e para demonstrar que subestimar alguém pode ter consequências imprevistas. E quando o salão da escola voltou à calma, Max percebeu que aquela vitória não era só dele. Ela simbolizava o início de sua transformação em alguém capaz de enfrentar todos os desafios que viriam, com a força silenciosa que herdara de sua mãe. Nas semanas seguintes, a atmosfera na escola mudou completamente. Josh e seus cúmplices, humilhados e expostos, evitavam Max a todo custo. O medo de novas revelações, aliado ao autocontrole e à paciência do jovem, puseram fim ao seu reinado de terror. Os rumores cessaram, substituídos por um respeito cauteloso e silencioso pelo homem que soubera transformar cada ataque em vantagem. Max, agora consciente de sua força, caminhava pelos corredores com confiança, mas sem arrogância. Seus amigos e até mesmo alguns de seus colegas de classe, antes indiferentes ou desconfiados, olhavam para ele de forma diferente. Ele não era mais apenas o filho de Helena, havia se tornado um jovem capaz de pensar, antecipar e se defender, herdeiro de uma força discreta, mas implacável. Em casa, Helena o esperava, ainda calma e misteriosa, mas com um leve sorriso que traía seu orgulho. Você fez mais do que se defender, disse ela suavemente. Você aprendeu a proteger sua dignidade e a entender o poder da paciência e da estratégia. Max sorriu. Ele sabia que sua mãe nunca o protegera por medo, mas para ensiná-lo a ser independente e capaz. Agora ele sentia aquela força silenciosa dentro de si, pronto para enfrentar qualquer ameaça. Certa noite, enquanto caminhavam juntos para casa, Max lançou um último olhar para a escola. Estava tudo quieto, mas ele sabia que a vigilância ainda era necessária.
Ele também sabia que sua mãe, a sombra silenciosa atrás dele, estaria sempre lá se necessário. Os tiranos, por sua vez, aprenderam uma lição que o medo e a humilhação por si só não foram suficientes para ensiná-los. Subestimar alguém, especialmente alguém cuja força e autocontrole foram herdados de um passado assustador, pode ser catastrófico. Max finalmente entendeu que a verdadeira vitória não residia apenas no poder de atacar ou conquistar, mas na inteligência, na paciência e na capacidade de transformar o medo em força. Sua mãe, Helena, havia transmitido muito mais do que treinamento físico. Ela havia deixado um legado de disciplina, estratégia e coragem silenciosa. Ao cair da noite sobre a cidade, Max e Helena caminhavam lado a lado, uma unidade silenciosa, mas inquebrável. Nas sombras, a proteção e os ensinamentos continuavam, mas o filho estava pronto para caminhar sozinho, forte e no controle de seu destino.